Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 23 de outubro de 2014, são 20 horas e 3 minutos, 31 graus na cidade de Jão. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando este livro no seu capítulo 6º, Criminosos Arrependidos, na comunicação de Benoist. Estou lendo em português, deve ser Asti, alguma coisa assim em francês, mas eu não sei nem em francês, então vai Benoist mesmo. A comunicação foi dada em Bordeaux, em março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704, quer dizer, 138 anos depois da morte dele. Mais? 1704 para 1860? 62, 148. É isso? 148, é isso mesmo. 58. 84, 12. Faz as contas, né? Tá fazendo aí, Ju? Tá certo, eu não sei qual A Ju que tá certo. Olha, você não consegue, tá? 158. Ele diz ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. A primeira pergunta do médium a ele: que fostes na terra? Resposta: frade sem fé. Pergunta de número 2: foi a crença a vossa única falta? Resposta: só ela é bastante para acarretar outras. Terceira pergunta: podereis dar-nos alguns pormenores acerca da vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Resposta: pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição, sem pendor, aliás, para encargo dessa natureza. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui aqueles que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, e as vítimas me ateiam fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Abrasa-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Orai pelo meu espírito. Quarta pergunta: as preces feitas pelos finados deverão ser atribuídas a vós como aos outros? Resposta: acreditais que sejam edificantes, e no entanto elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho, e assim recebo o salário. Quinta pergunta: nunca vos arrependestes? Resposta: há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento.
E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Pergunta de número 6. Reconheceis a justiça do Senhor? Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do auxílio dele. Resposta do Espírito. Os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam-me, enchem-me a boca de betume fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. 7ª pergunta. Não estáis suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo que essas torturas são todas morais? Resposta. Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. 8ª questão. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Resposta. Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. 9ª questão. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Resposta. Apenas vejo os demônios do inferno. 10ª questão. Quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Resposta. Não, absolutamente, visto que só cria em o nada. Os prazeres a todo transe constituem o meu culto, e, já que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. 11ª questão. Então não obrigais um termo para esses sofrimentos? Resposta. O infinito não tem termo. 12ª questão. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Resposta. Se ele o quisesse. 13ª pergunta. Por que vós viestes inscrever aqui? Resposta. Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. 14ª pergunta. E esses demônios não vos impedem de escrever? Resposta. Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. Resposta. É a primeira vez que desse modo escreveis? Resposta. Sim. Pergunta na mesma 15ª. E sabíeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Resposta. Não. Uma terceira pergunta dentro da 15ª. Como, pois, o percebestes? Resposta. Não sei. 16ª questão. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Resposta. Um como entorpecimento dos meus terrores. 17ª. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Resposta. Como quando se desperta de um sono. 18ª. Como procedestes para comunicar comigo? Resposta. Não posso compreender, mas tu também não sentiste? 19ª. Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. Resposta. És o meu pensamento em tudo, em tudo. 20ª questão. Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Resposta. Não. Sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. 21ª questão. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Resposta. Não.
que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás sós? Pergunta: vedes em torno? Resposta: sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco, aliás, e seguro-te como? Não sei. 22ª. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir a ambos. Resposta: queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica. 23ª questão. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Resposta: sim. Desejo perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. O guia do médium, que assina Paulino. Coragem, meu filho, porque lhe será concedido o que pedes, se bem que longe esteja ainda o fim da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo que lhes possa ver o fim, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te o entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal praticado. Quando Deus estiver satisfeito a respeito dele e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio como pai e filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Colocamos este espírito entre os criminosos posto que, não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos e não o castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Interessante dessa comunicação é que o que ele aprendeu como frade, ele levou para a vida espiritual. Pensamento sobre o inferno, os demônios, né, o betume fervente jogado na boca, etc., o fogo que consome e tal, essa questão toda, né? Levou exatamente o que pensamos. O espírito de Castel Naudari. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castel Naudari faziam-na crer habitada por fantasmas, mal assombrada e etc. Assim foi dita a casa, exorcizada em 1848. Aliás, sem resultado. O proprietário, o senhor D, pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois, e seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada, e como estivesse só, não teve a menor dúvida de
uma origem oculta. Razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar, corria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tamanha violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado São Luís a respeito do assunto, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemos-lo comparecer, mas não obstante tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele possui o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Pergunta a São Luís: esse espírito é passível de melhor? Resposta: por que não? Pois não são todos este como os outros. É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar e, se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele, como por outros espíritos, deram em resultado ficarmos sabendo que, em 1608, habitando aquela casa, assassinaram um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos também assassinaram a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes. E pouca atenção despertaram na época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos naquela casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação ouviu no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Pergunta de número 1 ao Espírito de São Luís: tende a bondade de nos escrever o gênero de suplício deste espírito? Resposta: é atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa, a não ser no crime, tendo sempre ante os olhos e acreditando na eternidade dessa tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda a comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra, só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Pergunta de número 2: haveria um meio de eu desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Resposta: quando alguém quer ficar livre de obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes. Prefere-se intimidá-los com exorcismos, que, aliás, muito os divertem. Terceiro, insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Resposta: sim, mas reparai que disse para orar e não para mandar orar. Quarta pergunta: estando em tal situação há 2 séculos,
apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na Terra? Resposta: mais longo. O sono não existe para ele. Quinto, disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Resposta: não, por certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Resposta: tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Sétima pergunta: severamente punido agora por esse crime, se-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens? Resposta: sim, porém não tanto, uma vez que, por ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Oitavo, o estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados? Resposta: não, em absoluto, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Nona pergunta: não obstante a sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos da mesma forma, perversos e da mais ínfima natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, demonstram completa ausência de bons sentimentos e zombam de tudo o que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas aos seus cinismos. Resposta: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, cheios de orgulho, se revoltam contra Deus e que persistem no erro, exagerando-o mesmo, tal como procedem os infelizes, para eles a prece nada adianta, nem adiantará, senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Décima questão: vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Resposta: não, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento e sugerir-lhe benéficos pensamentos. O mesmo acontece com determinados doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são capazes de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, a verdade é que contém germes em si mesma bastante benéficos para o bem predisporem o espírito
para bem predisporem o espírito quando o não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. 11ª questão. Quando esse espírito for reencarnar, qual será a sua categoria? Resposta: depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com esse espírito deram um resultado notável. Deram em resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas das respostas dele. 12ª pergunta ao espírito: por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Resposta: porque não queria. Dentro mesmo da 12ª. Mas por quê? Resposta: ignorância e embrutecimento. 13ª pergunta: agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary? Resposta: permitem-me isso porque aproveito os vossos conselhos. Pergunta: sentis algum alívio? Resposta: começo a ter esperança. 14ª. Se não fosse possível ver-vos, qual a vossa aparência? Resposta: ver-me-eis com a camisa, mas sem o punhal. Pergunta: por que não mais com o punhal? Que sumiço lhe destes? Resposta: amaldiçoando-o, Deus arrebatou-me das vistas. 15ª. Se o filho do Senhor D, o da bofetada, tornasse àquela casa, que lhe faríeis? Resposta: nada, porque estou arrependido. Outra pergunta dentro da 15ª. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Resposta: não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. 16ª. Vislumbrais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: ainda não. E já muito o saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. 17ª pergunta. Tendes a bondade de vos descrever a vossa situação antes de vos havermos evocado pela primeira vez? Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não a simples e fútil curiosidade. Resposta: disse-vos já que nada mais compreendia além do meu crime e que não podia abandonar a casa em que eu cometi, a não ser para vagar no espaço, solitário e desconhecido. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar na terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. 18º. Se tivesseis de reencarnar, que existência preferirias? Resposta: não tenho meditado suficientemente acerca disso. 19ª pergunta. Durante o vosso longo insulamento,
quase poderemos dizer cativeiro. Experimentastes algum remorso? Resposta: nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele tocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito, para início da libertação. Obrigado, pois, a vós, que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Comentário de Kardec a respeito, que diz o seguinte: realmente temos visto ávaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros e não a eles. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não mais lhe faziam curvaturas, ateus atônitos pela dúvida em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclarecesse. No mundo dos espíritos há recompensas para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. Destas, aquelas que escaparam às leis dos homens são infalivelmente alcançadas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, conquanto cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como aquele de que acabamos de nos ocupar, são infligidos castigos, de algum modo, mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com eles, cuja inteligência ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se o castigo adequado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. No Divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e disposto com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação lhes é oferecida. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna, e, o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois, estará a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação nada tem de fortuita, e como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, os espíritos guias julgaram oportuno esse socorro eficaz e facilitaram-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á o que seria desse espírito se não fosse evocado, ou o que será de todos os sofredores que não o podem ser,
bem como daqueles em que ninguém pensa. Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não único, certamente. Deus não deixa ninguém esquecido, além do que os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas, devem exercer alguma influência. O destino dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinado à vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus patenteia, por esse modo, a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a feição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas da sua finalidade providencial pela ignorância e pela superstição. Nunca faltaram socorros aos sofredores em qualquer época, e se evocações lhes proporcionam uma nova vida de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício e instruir-se ao mesmo tempo acerca das condições da vida futura. Jacques Latour, assassino condenado pelo Júlio de Foix e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, realizada em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, a qual assistimos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos, e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, uma vez que ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por parte dos assistentes, dirigimos ao Espírito palavras de conforto e comiseração e lhe fizemos em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium de viva voz: vi que almas compassivas teríeis piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou uma cena indescritível, que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava claro a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o sofrimento. O tom de voz era compungido a súplicas tão veementes que ficavam profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium,
é porque melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua morte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para o dominarem. Essa manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, mas também para a edificação dos circunstantes. Ei-lo a exclamar: ó, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis que sofro? Não o sabeis e não podereis compreender. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparado a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor a mostrar-me os ferimentos e perseguir-me com seus olhares. Aí estão, e vejo-as todas, sem poder fugir a elas. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue, não o sentis? Ó, sangue, e sempre sangue. Ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, e assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Ó, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certamente não haveriam mais assassínios, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Ó, então não mais o seriam, porque é horrível esse sofrimento. Bem sei que eu mereci. Ó meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas? Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. Eu fui ímpio, eu fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existieis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora compreendo, mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia, sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade, eu vos peço, não sejais inexorável. Libertai-me desses olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas, olhares que, quais punhaladas, me atravessam o coração. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu vejo. Sei que tendes piedade de mim, não é verdade? Haveis de orar por mim. Ó, eu vos suplico, não me abandoneis, como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire este horrível espetáculo diante os olhos, e Ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Explicação de Kardec. Os assistentes sensibilizados
dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. Apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certamente não podeis restituir às vítimas as vidas que lhes arrancastes, mas, se o pedirdes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual podereis patentear tanto devotamento quanto o mal que lhe causastes. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrareis na sua santa graça. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar, em vossa intenção, a prece que se contém no Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Feita essa prece, o espírito continua, depois de breves instantes de calma. Obrigado, meu Deus, obrigado. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os vossos bons espíritos para me ampararem. Obrigado. Depois dessa cena, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo. A princípio apenas tem vaga ideia do que se passou, mas pouco a pouco vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falava. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém, por minutos apenas. E isso com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: agradecido pelas vossas preces, experimento já uma sensível melhora. Foi tamanho o fervor com que orei, que Deus me concedeu um momento de alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, vedes este sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continuou, dirigindo-se ao médium: perdoai-me por ter-me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Obrigado, que já sinto um alívio, se bem não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus. Mas Deus, sede indulgente. Orai todos vós por mim, tende piedade. Assinado Latour. É longa a próxima, então a gente para por aqui. Vamos anotar aqui, no parágrafo, um membro da Sociedade Espírita, a data de hoje, 23/10/2014.
Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Não? Não podemos fazer. Todos têm jeito no mesmo espírito. É evidente que Deus ia criar os seus filhos para condenar eternamente. Absurdo. Só na cabeça de meia dúzia. Só na cabeça dessa meia dúzia que atrapalha mais a humanidade do que ajuda. Até o mais nível dos espíritos tem solução. A lei do progresso funcionando, né? É a lei do progresso. Não tem como se livrar dela. Malgrado a vontade, a má vontade do homem, é a lei do progresso. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com o nosso mestre Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecermos a Ele pela oportunidade que tivemos nesta noite de nos reunirmos em torno do livro Céu e Inferno para aprendermos e meditarmos sobre essas questões. Queira a vossa bondade, Senhor, que nós possamos receber de Ti bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar muito, sermos úteis e dignificarmos a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem necessária de orientar a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.